Christopher Nolan é um diretor, no mínimo, controverso. Eu acho curioso como ele consegue ser superestimado por uns e subestimado por outros. Isso porque quem tá começando a conhecer filmes agora sempre acaba assistindo algum dos filmes dele e achando a melhor coisa do mundo. Eu mesmo passei por isso. Por outro lado, tem as pessoas que estão há mais tempo conhecendo o cinema que por alguma razão deixam de gostar do Nolan em algum momento, e também alguns odeiam ele. Eu não me identifico com nenhum dos lados. Eu ainda gosto de alguns dos longas dele, Dunkirk, A Origem, O Grande Truque, só que com o tempo eles foram piorando consideravelmente. Principalmente quando eu comecei a pensar sobre a maneira que o diretor trabalha com mistério, realidade e espetáculo. A maioria dos filmes dele ficam nessa brincadeira de criar uma grande incógnita. Tudo parece muito complexo e elaborado, porém no fim o diretor faz questão de explicar tudo detalhadamente. Não podem existir brechas para uma visão diferente da sua obra. O Thiago Romariz, que fazia parte do Omelete, fez um excelente texto sobre isso. Para ele, o cinema do Nolan é didático, sóbrio, artificialmente bonito e limpinho. São filmes que criam espetáculos e mistérios a partir de uma perspectiva asséptica e institucional. Eles aparentam na superfície serem subversivos, mas na realidade nunca apresentam nenhum tipo de revolução. Eu vou começar esse raciocínio falando de A Origem. Para você que não sabe, a história acompanha o Don Cobb, um criminoso capaz de entrar no sonho das pessoas que é contratado para implantar uma ideia na mente de um empresário. Talvez esse seja o filme que firmou Nolan como um grande diretor de blockbuster. A primeira vez que eu vi foi muito impactante. Eu tinha uns 13 anos, eu vi nessa cama aqui mesmo, e quando chegou aquela última cena do peão, a minha cabeça explodiu. Provavelmente naquele momento foi o melhor filme que eu tinha visto na minha vida. E por isso eu guardo muito carinho pelo cinema do Nolan. Querendo ou não, ele foi importante para eu querer conhecer mais sobre cinema. Dito isso, eu revi esse filme e ele continua bem bom, na verdade. Acho que o diretor sabe lidar muito bem com uma noção de urgência. É massa porque tudo tá sempre em risco. A Origem tem uma unidade muito bem estabelecida. A premissa, os personagens do universo funcionam como uma grande desculpa para existirem cenas espetacularizadas. Com certeza é o filme do Nolan que mais sabe lidar com a grande eloquência e a robotização das relações dos personagens. Tipo, tirando o protagonista, cada um ali tem um espaço definido e serve uma função. Acho que dá até para enxergar um tipo de desumanização das pessoas em prol da ação. Na maioria dos filmes dele isso não funciona, mas aqui isso serve um propósito narrativo maior, que é o espetáculo. A montagem fortalece muito esse estilo, sobretudo porque ela trabalha de forma muito direta com os diferentes núcleos. O problema de A Origem é que o longa se acha mais difícil do que ele é. Tipo, a gente tá vendo uma história sobre o mundo dos sonhos, mas tudo tem regras demais. Me parece ser contraditório você fazer um filme sobre um universo lúdico de forma tão burocrática e realista. Por um lado, essas regrinhas ajudam a criar tensão lá na frente. Porém, de certa maneira, o estilo autoexplicativo do diretor não segue uma unidade estilística. Ele quer, ao mesmo tempo, parecer complexo e ser didático. Não faz muito sentido pra mim. Até o final sofre com isso. Aquela questão de não saber se o peão caiu e se o personagem tá sonhando ou não, cai por terra, porque a gente vê claramente ele dá uma tropeçadinha antes de cortar. Então, tipo, nem quando ele vai abraçar essa incógnita, ele abraça completamente, sabe? Sempre fica naquele vai, não vai. Ainda que alguns dos vícios do Nolan fiquem bem evidentes e desequilibrados com a unidade do filme, A Origem cumpre bem o que se propõe, principalmente por entender a natureza objetiva da sua encenação e usar isso a favor do aspecto sensorial. Péssimo mesmo é quando esses fetiches destroem completamente as encenações de alguns dos filmes do Nolan. E aí entra o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O principal problema do terceiro Batman é que o diretor não consegue decidir que tom seguir. A história em si é totalmente exagerada e ridícula, o que nem é ruim pra mim. O problema é que ele não aceita a futilidade do roteiro. O Nolan tenta seguir uma encenação sombria e realista, onde não faz sentido. Nos outros filmes isso funcionava porque a história seguia um padrão mais pé no chão e menos caricato. Aqui é totalmente diferente. Parece que o Batman é totalmente canastrão, sabe? Não faz sentido ele implantar esse tipo de encenação nessa história mais exagerada. O diretor não sabe usar essa dualidade do ridículo e do sério para criar uma dialética. A obra não funciona nem como drama, nem como comédia. Na real, nem o espetáculo aqui é interessante. O risco que existia lá em A Origem cai por terra porque não existem relações dramáticas interessantes envolvendo o Bruce Wayne. As dinâmicas dele
com o Alfred, a Mulher Gato e a Miranda Tate são totalmente insossas e desinteressantes. E eu também não curto como o mistério é trabalhado. O fim da história é focado na morte do Batman e da gente não saber se ele tá vivo de verdade. Então o Alfred vai pra Europa, ele dá aquele olharzinho dele e só dele olhar e cumprimentar alguém, você já entende pelo contexto do filme que a pessoa que ele tá cumprimentando é o Bruce Wayne. Mas o Nolan precisa mostrar a cara do personagem para as pessoas entenderem. Ele acha que todo mundo é burro e não vai entender a obra dele. Isso é um grande clímax que estraga totalmente a experiência. Já deu pra perceber a principal razão de eu ter pego um ranço do Nolan. Pra mim, ele é um dos grandes responsáveis dessa tendência de explicar-se filmes e das pessoas acharem que precisam entender 100% uma obra para curtir ela. E como eu falei, isso tá tanto no roteiro quanto na encenação dos filmes dele. A linguagem é sempre usada de forma sóbria, objetiva e asséptica, e a história tenta explicar as coisas detalhadamente. Por outro lado, eu acho que existe outro cineasta que trabalha muito bem com essas noções de mistério, realidade e espetáculo. O M. Night Shyamalan. Tem um excelente texto do Pedro Lovalos sobre Vidro, em que ele fala sobre como o Shyamalan é praticamente o anti-Christopher Nolan. É um diretor que acredita na fantasia e no mistério e que exalta o poder da ficção. Eu não podia concordar mais. Se por um lado o Christopher Nolan é um cara que tem uma perspectiva realista e sombria das coisas, o Shyamalan trata tudo com um aspecto mais fantasioso e que acredita na inocência e na pureza das suas histórias. Ele tem fé num poder quase místico dos arquétipos e da infantilidade. E talvez seja por isso que o diretor começou a ser ridicularizado pela crítica estadunidense enquanto o Nolan era exaltado. Vou falar do filme dele que começou a ser mais criticado, que é Sinais, e também é um dos que mais reflete esse estilo dele. A história acompanha o ex-padre Graham Hess, que abandonou a igreja depois de perder sua esposa no acidente, tentando sobreviver numa invasão alienígena junto com a sua família. Aqui existe a mesma dualidade do Cavaleiro das Trevas ressurge. O Shyamalan fica passeando entre a comédia e o drama. Existe um lado mais exagerado e ridículo e outro sério e sombrio da encenação. Porém, diferente do Nolan, o diretor aqui usa esses dois lados para criar uma dialética, ou seja, a comédia e o drama caminham juntas para que o protagonista possa superar o seu realismo cínico. O Graham se tornou uma pessoa muito nihilista desde que sua esposa morreu. Eu gosto muito como o diretor expõe essa falta de fé de maneira muito sutil. Nesse plano, numa das primeiras cenas do filme, a gente vê a silhueta da cruz na parede e o protagonista atrás da porta. Não só entendemos que ele perdeu a fé, como o Shyamalan estabelece algo que vai se repetir por muitas vezes durante a reprodução, que é o Graham atrás de portas ou janelas. Para mim, isso é uma maneira que o diretor encontrou na sua decupagem para demonstrar que o personagem precisa ir além, ele precisa atravessar e abandonar o seu cinismo. Mas como fazer isso? Aceitando a sua inocência de volta. Aí que entra o espetáculo. Sinais é um longa sobre o fim do mundo. Os alienígenas invadem o planeta para destruir a civilização. Só que o Shyamalan coloca essa dinâmica num ambiente muito fechado, que é a fazenda de um pai de família no interior dos Estados Unidos. Ele busca ambientes menores para fazer comentários mais grandiosos. E não é só pelo lugar em si, mas tudo é diminuído para algo meio ridículo. Eles usam uma babá eletrônica para escutar os ETs, as crianças leem livros pseudocientíficos que são totalmente imbecis, e o ponto fraco dos aliens é água. As soluções são todas meio idiotas, porém funciona porque o diretor aceita a inocência da sua história. Tem uma cena que representa isso como nenhuma outra. O Graham e o seu irmão Meryl estão sentados no sofá conversando sobre se eles vão sobreviver a esse acontecimento. O ex-padre diz que existem dois tipos de pessoas nesse tipo de situação: as que acreditam em milagres e as que acreditam em coincidências. E pergunta pro irmão qual tipo ele é. De repente o tom da cena muda completamente. O Meryl conta uma história de quando ele ia beijar uma mina e aí ele teve que tirar o chiclete da boca e nessa hora a mina vomita. E pra ele tudo aquilo foi milagroso. Foi uma obra de Deus ele ter que tirar o chiclete na hora pra mina não vomitar na boca dele. É um momento muito bobo e engraçado. Porém a encenação muda novamente quando Graham diz qual tipo de pessoa ele é. O protagonista assume um tipo de rispidez e fica totalmente sombrio. Ele acredita que todos vão morrer naquela situação e não existe nenhum tipo de salvação. É a representação perfeita da dialética do Shyamalan entre a comédia e o drama. Também é possível ver essa relação nas crianças.
As duas parecem ser muito mais inteligentes e sérias do que qualquer criança no planeta Terra. E isso talvez seja uma forma de representar que a infantilidade é libertadora. As crianças conseguem enxergar o mundo como ele realmente é e sem estarem presos a amarras sociais, sabe? Pro Graham, os seus filhos são o único elo que ele tem com a sua mulher que morreu. É a única coisa que fez ele não perder a fé completamente. Tanto que quando os aliens invadem a casa dele, ele conta para cada um dos filhos como foi o nascimento deles, como se fosse um grande milagre, assim. A maneira com que ele conta é totalmente libertadora e bela. Um dos momentos mais fodas é quando o garoto tem uma crise de asma e o protagonista força ele a acreditar. Ele pede pro filho acreditar e ter fé que ele vai conseguir voltar a respirar. E, porra, velho, eu fico arrepiado só de lembrar. E o garoto volta a respirar. É tipo o primeiro momento que o Graham decide voltar a falar com Deus no filme. Mas ainda assim, o melhor de sinais é como o mistério é trabalhado. É impressionante como o diretor esconde objetos e pessoas na sua encenação, passeando pelo drama e pela comédia. Nessa cena, na farmácia, funciona só como uma piadinha, e nas cenas envolvendo os aliens, cria uma enorme tensão e medo no espectador. Na real, é muito interessante como a gente raramente vê os ETs de verdade. Eles estão sempre escondidos, vistos pelos pés, pelas mãos, por reflexos pela televisão, ou seja, o Shyamalan não explica a incógnita do seu filme. A gente não sabe como os aliens chegaram na Terra, por que eles fazem o que eles fazem e por que a água é o ponto fraco deles. Não é um falso mistério. O desconhecido é trabalhado como algo inexplicável mesmo. Desde que o Graham deixa de acreditar em Deus, ele tenta sempre racionalizar as situações. O personagem, de certa maneira, fica alienado com a mídia e com o materialismo e o cinismo. Durante toda a história, ele fica atormentado por um sonho do momento em que a sua esposa morreu, mas no final ele entende por que tudo aquilo aconteceu. É curioso, porque tudo é explicado igual nos filmes do Nolan, só que a perspectiva dessa explicação vem de algo ilógico e espiritual. Quando a mulher morre, ela diz pro Graham que ele tem que ver e enxergar. Isso pode ter vários significados. Objetivamente, serve para ele enxergar o taco de beisebol e falar pro Meryl pegar para atacar o bicho no momento em que ele pega o garoto. Espiritualmente, é uma maneira de dizer que o Graham precisa atravessar e além e se reencontrar com a sua própria fé. Tudo se encaixa, até a asma do menino serve para ele não morrer com o veneno do alienígena. No fim, as coisas que acontecem servem para o protagonista aceitar o mistério da realidade, aceitar a fantasia e a fé como parte da sua vida. Shyamalan trabalha com noções parecidas com as do Nolan, mas de maneira totalmente diferente e, para mim, absolutamente geniais.